E aí, meus queridões do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor Heisen aqui de novo, trazendo mais um conteúdo muito massa de literatura, galera. Recapitulando aí nossas aulas anteriores, a gente, na aula retrasada, nós estudamos o quinhentismo, na aula passada nós estudamos as obras do quinhentismo, certo? E agora a gente começa a abordar o indígena, beleza, galera? Mas num ponto de vista mais da literatura, certo? É importante a gente trazer isso porque, inclusive na aula passada, se você não assistiu, volte lá, assista para entender direitinho qual era a proposta do quinhentismo, verificar os trechos das obras dos principais autores desse movimento literário aí, certo? Depois você vem para cá e assiste essa aula, né? Mas se vocês puderem verificar a nossa aula anterior, vocês vão lembrar aí que a gente viu que a literatura era produzida pelo colonizador. Então a gente viu muitos trechos, muitas propostas que de fato falavam sobre a importância, né, de se catequizar, de se trazer um rei, de se trazer uma fé de fato para esse povo selvagem, bárbaro que vive aqui nessa terra brasileira, certo, gente? E o que a gente vai falar agora? A gente vai falar como de fato o indígena foi abordado na nossa literatura, né? Quais foram os primeiros momentos ali que a gente encontrou de fato dentro do nosso texto uma visão brasileira, né, real brasileira do que vem a ser o Brasil depois de toda essa miscigenação, depois dessa colonização. Então a gente vai verificar nessa aula de hoje como que foi a perspectiva ali do indígena, né, de personagem a autor, beleza? Então a gente vai falar da idealização colonial à voz própria dos povos originários, beleza? Então, esse primeiro ponto aí, meus queridões. Então, vamos juntos, vamos com calma, vamos na manha. Vocês vão perceber que essa aula é muito tranquila, certo? E que a gente vai dominar aí esse conteúdo, beleza? Galera, então, primeiro ponto aí, era uma história deles contada por outros, certo? Então, desde o século XVI, os povos originários foram descritos pelos cronistas europeus, como a gente viu na aula anterior, né, galera? Sempre a partir do ponto de vista do colonizador, certo? Então, por séculos ali, a gente teve um indígena que foi sempre um personagem na literatura brasileira e que nunca foi o autor. Mas por que de fato isso aconteceu, galera? Porque a nossa literatura, se vocês observarem aí, vocês vão verificar que a nossa literatura, o que a gente estuda é a literatura portuguesa. O indígena mesmo não tinha voz, certo? Na verdade é muito recente o momento em que de fato a gente começou a ter autores indígenas na nossa literatura, certo? E é muito enriquecedor que seja assim, para que a gente consiga ter uma visão de fato do que é o Brasil, né, galera? Então, se a gente tiver autores ali que podem enriquecer o nosso ponto de vista, os autores africanos, os autores indígenas, juntando com a perspectiva dos autores portugueses, a gente consegue ter consegue trazer uma dimensão real do que foi esse processo. Beleza, queridões? Então, a gente tem ali o período colonial, né, gente, que foi a ideia do bom selvagem, que foi idealizado por Rousseau, certo? Isso aqui é importante, a gente vai analisar isso daqui a pouco, certo? A idealização do indianista, né, do indígena. Eu falei indianista porque a gente teve um momento na literatura que ela foi a primeira fase, que se chamava indianista, certo? Que também era uma idealização que era trazido pelos portugueses, certo, gente? A gente teve o modernismo, né, que foi uma essência primitiva ressignificada, e aí vocês decorem esse termo aqui, né, que se chama aí, que foi trazido uma proposta que foi trazida ali pelo movimento antropofágico, digamos assim, do Oswald de Andrade, que é a antropofagia, no sentido de você ter a sua cultura, devorar o que vem de fora e trazer uma cultura nova, que é de fato a versão do que é brasileiro, beleza? Então a gente teve uma visão do indígena muito mais crítica. Galera, olha só, essa quarta parte aqui da nossa aula de hoje, onde diz voz própria, só surgiu aqui a autoria de indígenas contemporâneos. Então até esse momento a gente não teve indígena escrevendo sobre sua cultura, escrevendo sobre seus povos, escrevendo como foi a chegada dos portugueses aqui à terra brasileira. Beleza? A gente não estuda isso, a gente não sabe disso. Mas por quê, galera? Por vários fatores. Primeiro, a gente teve uma imposição que obrigou a galera a esquecer a própria cultura, esquecer a própria história, a própria língua, a própria religião, certo? No sentido de apagar e demonizar o que era de fora,
Segundo, as línguas indígenas elas não eram escritas, pessoal. Então, se você não consegue escrever, você não tem um idioma que tem uma escrita, uma grafia, onde você possa guardar e arquivar, de fato, isso fica muito mais fácil de se perder, porque essa língua ela não é passada assim. Inclusive, agora existe um estudo muito bacana daqui da Universidade de Brasília no sentido de arquivar, no sentido de guardar e registrar o máximo de línguas indígenas que nós temos aqui no nosso país, certo? Para deixar isso eternizado. E quando a gente, de fato, registra uma língua, a gente registra também a cultura, a história, a identidade, quem de fato é o indígena, beleza? Isso é real, isso é enriquecedor, para a gente saber quem é a gente de fato, uma vez que nós somos oriundos de 3 povos aí, beleza? Então vamos avançando, meus queridos, vamos nessa? A gente tem essas 4 partes aí pelas quais nós vamos passar nessa aula de hoje. Antes da gente avançar, é importante que já você se ligar aí nessa obra, certo? Não é necessariamente sobre o indígena isso aqui, certo? Aqui o nome da música é Palmares 1999, do grupo Nat Roots, certo, galera? Que traz muito esse ponto de vista, né? E inclusive isso aqui também é uma obra do Pais de vocês aí, do Pais 1, certo? Para vocês analisarem, certo? E entenderem bem o que é essa proposta da aula de hoje. Então, ó, se vocês verificarem essas estrofes aí, esses versos, vocês vão ver que o conteúdo fala justamente sobre esse tema da aula. Olha lá, galera. A primeira estrofe aí, ó. A cultura e o folclore são meus, mas os livros foi você quem escreveu. Quem garante que Palmares se entregou? Quem garante que Zumbi você matou? Perseguidos sem direitos nem escolas, como podiam registrar suas glórias? Nossa memória foi contada por você e é julgada verdadeiro como a própria lei. Por isso temos registrado em toda a história uma mísera parte das nossas vitórias, e é por isso que não temos sopa na colher, e sim anjinhos para dizer que o lado mal é o candomblé. Então, galera, percebam aqui, ó, que a gente tem uma visão de alguém, de um eu lírico que reclama o fato de que toda a história contada, toda a história narrada foi contada pelo lado de lá, pelo lado do português. Beleza? Aqui, claro, é de uma perspectiva de um povo que foi escravizado e que teve toda a sua essência negada, assim como os indígenas também tiveram aqui, certo? Mas é sempre no sentido de trazer o perigo de uma história única. Também é uma produção da Chimamanda, né, que é uma escritora africana, beleza? Que é no sentido de trazer uma visão limitada do que foi a realidade. Então a gente não tem isso, a gente tem uma mísera parte, certo? Do que foi contado dos povos indígenas e dos povos que foram também escravizados. Beleza? Então fica aí essa música, ouça, uma música muito legal, muito bacana, certo? Muito enriquecedora também, além de contribuir para o Pais, né? Essa obra também está lá como obra do Pais 1 e com certeza vai ter uma questão sobre, e pode ter até também uma proposta de redação. Beleza? Vamos avançando então, meus queridões. Vamos nessa. Primeiro, o que foi o bom selvagem aí no período colonial? Galera, isso aqui era uma proposta apresentada por Rousseau, beleza? Lá no século XVIII, e aí trazia esse ideal iluminista de dizer que eram movimentos dizendo que o indígena, certo, era alguém ingênuo, alguém puro, que não tinha malícia, e meio que deixava o indígena como uma vítima do colonizador português, certo? Existe então aí o quê? Uma idealização do que vem a ser o povo indígena, certo? Então a gente tem aqui, ó, o pensamento iluminista de Rousseau influencia os poetas mineiros do século XVIII. 2 grandes poemas épicos surgem como indígenas idealizados. A gente tem aqui O Uruguai, de Basílio da Gama, certo? Poema épico, galera, quando eu falo isso, é poema de grandes feitos, de heróis, de grandes acontecimentos, certo? E a gente tem também o Caramuru, de Santa Rita Durão, beleza? Vale lembrar que quando a gente fala do arcadismo aqui, ó, do movimento arcadismo, quando a gente fala mineiro, eu estou falando daquela literatura que foi produzida principalmente lá na cidade que hoje é conhecida como Ouro Preto, certo? A antiga Vila Rica. Beleza? Era um lugar de fato muito rico, era o lugar mais populoso, mais rico das Américas, tá, galera? Incluindo a América do Sul e a América do Norte também, certo? E aí a gente tinha esse ideal iluminista de dizer que o indígena era alguém puro, certo? E o colonizado é visto como alguém malvado, alguém que vai impor as suas regras e tudo mais, certo? Mas o que a gente tem? Também uma idealização. Tá bom, galera? Então os nativos aparecem aculturados e europeizados, certo? Moldados segundo o ideal europeu do bom selvagem, puros, inocentes e prontos para a civilização, certo, gente? Então esse primeiro ponto aí, certo? Então o que a gente tem? Paraguaçu, em Caramuru, uma dama europeia. Gente, eu trouxe aqui, né, galera, trechos
dos poemas, porque a gente não consegue trazer tudo, são poemas grandes e tal. E o ideal seria que vocês pudessem analisar trecho por trecho. Podem fazer isso, mas eu estou trazendo para vocês a principal essência das obras, beleza? Então olha lá, gente. Isso aqui é a descrição de um indígena, tá? Primeiros pontos ali, ó. De cor tão alva como a branca neve, certo? Olha lá. E donde não é neve, era de rosa. Então olha lá. Gente, isso é uma idealização. A gente está falando de uma pessoa indígena. Como é que um indígena vai ter uma pele tão alva como a branca neve? E onde não era branco, era rosa. A gente está falando de uma pessoa o quê? Europeia. Certo? Então a gente tem o que? Uma idealização. A gente está tornando ali, a gente tem um olhar eurocentrista do que vem as pessoas. Então, as pessoas indígenas. Então o que a gente quer trazer? A gente tem então esse olhar aí eurocentrista de fato, certo? Que não permite uma real descrição do que era aquele povo. Então olha lá, no poema de Santa Rita Durão, a nativa paraguaçu é descrita com traços físicos claramente europeus, né, como eu falei para vocês, que era uma beleza moldada pelo ideal estético do colonizador. Certo? Ao final da narrativa é batizada com o nome cristão de Catarina e se casa na igreja, evidenciando o caráter profundamente eurocêntrico da obra, como alguém que se arrepende e conhece a religião real e tudo mais. Beleza? Estão percebendo aí, galera? Um ideal iluminista aí. Beleza? Alguém que não conheceu a verdade, alguém puro, pronto para a civilização. Então é disso que a gente está falando. Beleza? O eurocentrismo está contido aí. Então quando vocês pegarem poemas nas provas de vocês, analisem com cuidado, analisem com carinho, vão na manha, certo? Para encontrar essas características de fato nos textos e conseguir marcar a alternativa correta. Beleza? A gente tem aqui Cacambo e Lindóia em Uruguai, certo? Que, mais uma vez, contribui também com esse olhar, né? Olha lá, o bom selvagem russeniano. Olha lá, gente. Cacambo e Lindóia são retratados como bravos, honestos e de costumes suavíssimos. Encarnação do ideal iluminista do nativo puro e virtuoso. A crítica jesuítica, né, de fato, os jesuítas eles são representados como corruptos e manipuladores. Os portugueses iluministas surgem como verdadeiros protetores dos nativos, tá bom? Os portugueses iluministas surgem como verdadeiros protetores dos nativos. Isso aqui é importante também. Certo? E qual era a intenção política, galera? O poema justifica a expulsão dos jesuítas e exalta o Marquês de Pombal, né, que foi a questão, essa proposta do Marquês de Pombal. Ele governou Portugal com mãos de ferro e trazia esse ideal iluminista como uma máxima, certo, lá no solo português. E aí essa questão do indígena sendo visto dessa maneira, ele serve como uma espécie de agenda política do colonizador. Beleza, gente? Isso também era importante, certo? Vamos avançando, queridos. Espero que essa aula seja tranquila, que vocês consigam analisar tudo isso aí. A gente percebe, então, como é forte, né, esse viés aí do olhar do colonizador sobre o indígena aí, certo? E vamos ali para o próximo. A gente tem aqui o próximo movimento, galera, que foi o romantismo. O indígena ele também era retratado aí. Vocês mais na frente, quando forem estudar essa escola literária, que vai ser no segundo ano, esse é conteúdo do segundo ano, vocês vão ter ali o romantismo, né, gente? Que é um movimento literário que chega ao Brasil aqui no ano de 1836. E aí o romantismo, galera, ele é dividido aí em 3 gerações, tá? A primeira geração, ela era chamada de indianista, vou até anotar aqui, indianista / nacionalista. Certo? Então a gente tinha uma exaltação da nossa pátria, do nosso povo, do nosso indígena, da nossa fauna, da nossa flora. Um ufanismo, certo? Aquele que é aquele nacionalismo exagerado, como se a pátria não tivesse defeito, cheio de adjetivo e elevação, superlativo e tudo, certo? A gente tem a segunda fase ali do romantismo, que foi conhecida aí como ultrarromântica ou mal do século, que foi aquela fase mais sentimental, né, em que a gente tinha aí a questão do egocentrismo, né? Então, mal do século. E a terceira fase, que foi a fase libertária. Ó, galera. Então, se cair alguma questão falando para vocês que o indígena, né, o índio, digamos assim, como eles falavam, certo? Ele foi apresentado na segunda ou na terceira fase, vocês vão dizer que é errado, tá, meus queridões? Que na verdade ele é apresentado aqui na primeira fase, certo? É por isso justamente que ela se chama indianista, certo? E aí, galera, é importante a gente dizer que nesse momento o indígena ele era retratado como alguém com uma personalidade europeia, entende?
Então não era aquele indígena com seu jeito brasileiro de ser, porque eles não sabiam de fato como era, eles ignoravam isso, certo? A cultura, as questões do indígena. O que eles traziam era aquele indígena sendo um herói, implacável, aquela idealização típica da Europa. Então era uma, digamos assim, uma skin, como a galera gosta de falar, é uma skin indígena, mas com uma essência europeia, beleza? Então olha lá, galera, após a independência em 1822, a figura do nativo torna-se símbolo da identidade brasileira. O bom selvagem do século XVIII se transforma no herói nacional idealizado. A literatura romântica usa o indígena como ferramenta para criar um sentimento de pertencimento e unidade nacional, ainda sem dar voz real aos povos originários. Não teve voz real. O que nós temos aqui de fato é uma idealização. Tá, galera? Beleza? Então vamos lá. O primeiro momento que a gente viu o indígena na nossa literatura foi na Carta de Pero Vaz de Caminha, certo? Dos textos dos jesuítas. O segundo momento que a gente está vendo o indígena mais uma vez aqui está sendo no romantismo, que também mais uma vez é idealizado, certo? E aí, avançando, a gente vai ter o Gonçalves Dias, né, gente, que fala sobre o guerreiro tupi. Esse trecho aqui que já caiu em prova, muito importante, que retrata bem as características da primeira geração do romantismo, tá? Que tem lá, ó. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então aqui, ó, falando sobre a bravura, sobre a grandeza, bem a maneira europeia de ser, certo? Então esse poema é o Juca Pirama, que foi escrito em 1851, lá durante o romantismo. Um jovem guerreiro tupi é feito prisioneiro pelos timbiras. O indígena, então, ele é retratado com bravura e ética que remetem ao heroísmo medieval europeu, ainda idealizado, mas com força poética singular e inegável beleza literária, tá bom, gente? Claro, certo? Então tinha uma riqueza também. Depois a gente avança para o José de Alencar, tá, gente? E aí a gente fala dos povos ali. Primeiro a gente tem a obra O Guarani, de 1857, e tem Iracema, de 1865, do mesmo autor, certo? Então nessa primeira obra aqui, a gente tem basicamente o nativo Peri, que protege a branca Cecília, né? Pede para ser batizado e adota o nome cristão do colonizador, a fusão sempre sob termos europeus. Galera, presta atenção aqui, ó. O nativo Peri protege a branca Cecília, pede para ser batizado e adota o nome cristão do colonizador, a fusão sempre sobre os termos europeus. Então, galera, nesse sentido aqui, ó, de proteger, aqui tá aquele ato do heroísmo medieval, só que aqui no Brasil, certo? Bem a maneira portuguesa, certo? Atenção nesse ponto aí. Já Iracema, galera, como eu sempre falo, não consigo trazer bem as obras aqui, mas vocês podem pesquisar todas, analisar com bastante calma, certo? Qual é a contribuição de cada uma. Mas o que a gente está fazendo nessa aula é verificando qual foi a presença do indígena aqui na nossa literatura, né? Depois a gente tem Iracema também, que foi mais uma obra escrita por José de Alencar, né, que fala sobre a nativa e o português Martim, que gera um Moacir, que é um filho do sofrimento, né, que é alguém pardo, filho de uma indígena brasileira, digamos assim, um português branco, né, apresentando como o primeiro brasileiro símbolo da mestiçagem nacional, certo, gente? Então ele defende a fusão entre os nativos e os europeus, mas sempre sobre os valores eurocêntricos, tá? Então sempre no final tem aquela questão da filosofia, do jeito de ser europeu, certo? Ignorando completamente como seria a situação a partir do ponto de vista dos indígenas, beleza? Depois a gente tem aqui o modernismo, tá, galera? Atenção, a gente já está mudando. A gente viu do período colonial, a gente viu do romantismo e agora a gente entra no modernismo, tá? E aqui, galera, não se pode falar dessa galera sem falar do famoso Oswald de Andrade, que foi um dos idealizadores ali, né, meus queridões, da Semana de Arte Moderna, e trazia uma proposta muito importante, certo, da época, que foi apresentar a literatura brasileira, a cultura brasileira, sob um ponto de vista mais crítico, real, certo, queridões? Ele apresenta também um ponto de antropofagia, né? Mas vamos lá. O modernismo, devorar para ressignificar. Na década de 1920, os modernistas buscam a essência primitiva do indígena, não mais idealização romântica. Oswald de Andrade lança o Manifesto Antropofágico de 1928, devorar a cultura importada para reelaborar a identidade nacional. E aí tem essa frase aqui famosa dele, né? Tupi or not Tupi,
That's the question, né, gente? Tupi ou não tupi? Eis a questão, certo? Que é uma fala famosa de ser ou não ser do Shakespeare, beleza? E a gente tem aqui um poema dele que é Erro de Português, tá, galera? Se liga aí. É um poema clássico do Oswald de Andrade. Quando vocês estiverem lá no terceiro ano, vocês vão estudar bem o modernismo. E vamos aqui, ó. Erro de Português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestia um índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Que papo é esse, professor? Calma, galera. O que ele está falando aqui é que quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu um índio, ele está falando do processo de aculturação, do processo de apagamento da cultura indígena e a imposição, certo, da cultura portuguesa. Certo? Que pena esse trecho aqui, ó. Se liga, que pena, porque se fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português, no sentido de ter apresentado a sua cultura para o português, beleza? Certo, queridões? Então se liga aí, quando ele apresenta esse ponto de vista de antropofagia, galera, antropofagia no sentido de devorar, certo? Fagia, devorar mesmo, devorar a cultura, pegar a cultura que vem de fora, misturar com o que é nosso e produzir uma nova cultura. Mais para frente, depois do modernismo, vocês vão ver isso, né? Quando vocês estiverem lá estudando a literatura do pós-modernismo, vão estudar Tropicália, né? Vão falar do Caetano Veloso, Gilberto Gil, e vocês vão encontrar, né, o que foi a antropofagia de fato na música. Bem interessante, tá bom, meus queridões? Então, o que a gente tem aqui? No modernismo a gente tem um indígena mais real, certo? Um indígena que de fato a gente conheceu a essência primitiva dele, a sua dualidade, as suas contradições, o seu jeito real de ser, sem uma idealização. Tá bom, queridões? Espero que vocês estejam entendendo essa aula. E aí a gente tem aqui uma obra, ó, Macunaíma, o anti-herói brasileiro, certo? Que foi escrita por Mário de Andrade, já não foi mais Oswald de Andrade, tá bom? Mário de Andrade também foi um dos idealizadores aí da Semana de Arte Moderna, lá de 1922. Então, Macunaíma era o herói sem nenhum caráter, representa uma identidade nacional complexa, contraditória e não idealizada. O personagem nasce em Roraima, certo? Na tribo Tapanhumas, e percorre o Brasil moderno com irreverência e ambiguidade. Ambiguidade, galera, porque não é mais aquele indígena idealizado a maneira europeia. Na verdade, era um indígena cheio de defeito, cheio de problema, certo? Então ele trazia as suas contradições, suas mentiras e suas questões, cheio de problema mesmo, certo? E por isso ele quer destruir essa visão lá que a gente teve do iluminismo, da questão de Rousseau, vocês lembram? Ou do romantismo, certo? Destruindo mesmo essa idealização besta, certo? Que na verdade são pessoas como a gente, e que tem as suas ambiguidades, que tem as suas contradições. Então, a gente tem aqui que foi o fim do indígena de trouxeiro, do romantismo, aquele indígena idealizado, e é uma pessoa, na verdade, cheia de contradição e identidade nacional complexa e múltipla, certo? Que de fato é o Brasil. Beleza, meus queridões? E aí a gente, passando mais um pouquinho, a gente entra na literatura contemporânea, certo? Não conseguimos carregar aqui essas duas imagens, não sei porquê, galera, nem da Eliane Potiguara, nem da Julie Dorrico, mas a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui, vamos lá. Primeiro, certo? Então, aqui é o primeiro momento em que de fato a gente vai ter os autores indígenas trazendo sua contribuição para a nossa literatura, certo? Além também do Ailton Krenak, que faz parte aí da Academia Brasileira de Letras, grande autor, certo? Que trouxe aí a sua contribuição de um povo que foi colonizado, digamos assim. Então, olha lá, desde sempre existiu uma literatura indígena oral, mitos, lendas, cantos transmitidos por gerações. A partir dos anos 90, essa produção passa a ser publicada e acessível ao grande público. Pessoal, olha só, eu estou falando de 1990. Então, o próprio indígena, a voz da pessoa que de fato, sobre a qual tanto falaram, só foi surgir agora, 1990, beleza? E aí a gente tem o Daniel Mundukuru, certo? Aqui a gente tem, vamos um por um aqui, meus queridões, vamos nessa. Primeiro, o Daniel Mundukuru, que foi a memória, ele conta que ele tem uma ideologia no sentido de memória como resistência, certo?
Então lembrar é importante para você não se deixar levar por narrativas, digamos assim, que não condizem com a verdade, que menosprezam você e valorizam o europeu, certo? Então a escrita é uma técnica, é uma demonstração de capacidade de transformar a memória e identidade. E aí ele escreveu diversos contos brasileiros, nos quais ele resgata ali os mitos do povo, reforçando a tradição oral e a ancestralidade em formato escrito e acessível ao grande público, certo, gente? Então a escrita também serve como um ato político de resistência, porque quando você escreve, de fato, você mantém a cultura viva e visível para o mundo, né? Que é um gesto de resistência e afirmação da identidade indígena no Brasil contemporâneo. Tá bom, queridos? Avançando aí, a gente tem a Júlia Dorric e a Eliane Potiguara, que falam justamente sobre a questão do pertencimento como símbolo também de resistência, né? Para não se deixar apagar ali, para não apagar a cultura desse povo, quem de fato é essa galera. Então a gente tem aqui, né, gente, em Eu Sou Macuxi e outras histórias, celebra ali os povos indígenas de todo o Brasil com orgulho e afirmação, beleza? Já a Eliane Potiguara, que fala sobre o povo potiguara mesmo, na obra Em Segredo das Mulheres, narra a resistência das avós que guardam na memória histórias, músicas e tradições para que nunca fossem apagadas. A memória feminina conta como forma de sobrevivência cultural. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês estejam entendendo aí, tranquilo. Então, galera, o que a gente tem aí? Qual a importância da gente ter essa galera também? A gente entender isso aqui. É que tudo que a gente sabe ainda é muito pouco. E que a gente ainda precisa de uma contribuição mais rica para saber de fato o que foi o povo indígena, qual é a sua contribuição aí para o nosso povo, né, que ainda tem um olhar tão eurocentrista, que precisa da validação da galera de lá, beleza? Então é importante a gente estudar esse conteúdo por uma questão de pertencimento, uma questão de memória e uma questão de resistência, tá bom, meus queridões? Vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez aí a atenção de vocês e a paciência, galera, beleza? Estudem, vai valer a pena, até mais, pessoal.